Meus irmãos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Presta bem atenção nesta aula. Se for possível, pega caneta, pega papel, fica de olho e pesquise também depois o que eu estou falando aqui. Defendendo e mostrando gramaticamente, já mostrei etimologicamente, mas eu vou apresentar com mais veemência e eficácia o que eu estou sempre falando aqui. E eu me preparei para este momento. Observe, meu irmão, que a língua grega, o grego, melhor dizendo, é uma língua, aqui, ó, é uma língua de casos. É uma língua de casos. O que é isso? É uma língua declinativa. É uma língua declinativa. E ela não é como o nosso português, que tem preposições fixas, mas sim ela tem as suas terminações. Olha aqui, ela usa as terminações, usa terminações. Isso é chamado de desinências. Isso é chamado de desinências. Olha aí para você entender melhor. Entendeu? Agora eu vou dar um exemplo aqui. Se você pega a determinada expressão teós, se você pega essa determinada expressão teós, entendeu? Que é Deus, seja qual for, o Deus mesmo, Criador, divindade, o que nós adoramos, ou outro tipo de Deus, ela se encontra teós. Como o grego ele é declinativo e é a sua terminação que vai mostrar a função como a determinada pessoa ou determinado objeto se comporta dentro da frase, porque o grego ele trabalha dessa maneira, então muda a expressão, o seu final dela, entendeu? E o grego, como eu mostrei, ele trabalha com caso. Isso é, observa, caso que é chamado de nominativo, caso que é chamado de acusativo, caso que é chamado de genitivo, caso que é chamado de dativo. Isso é tremendo. Como eu estou falando, os caras chapam o bico, fica doidão e não sabe o que está falando. Eu fico rindo desses caras. Então observa que essa expressão termina com os porque ela se encontra no nominativo. Então, toda pessoa que estuda o grego sabe disso. E a expressão ela termina no nominativo. Ela se encontra assim, teós, entendeu? Ela se encontra assim, teós. E o nominativo, ele mostra o sujeito da frase, ele mostra o sujeito, todo aquele, isso aqui já é nosso português, é básico isso, é o ação, é aquele que comete a ação, aquele que comete a ação. Quando a frase se encontra no acusativo, o sujeito, é a expressão aqui agora, ela já não fica assim, ó, teós, ela já não fica teós, ela já se encontra nesse formato aqui, ó, teon. Tá vendo como é que muda o grego? Isso não é paganismo, é a língua que é dessa forma, entendeu? Se encontrando assim, ó, teon, entendeu? Porque esse on aqui é o acusativo. Agora, o sujeito ele já não faz a ação, o sujeito sofre a ação. Aqui, ó. Agora aqui ele sofre a ação. Sofre a ação. Porque aqui agora é o que é chamado de objeto direto. De objeto direto. Isso é português, nós sabemos. Olha, observa que quando a frase se encontra no genitivo, ela se encontra assim, ó. TU, entendeu? Porque ela já se encontra no genitivo. E o genitivo é o quê? É a posse, entendeu? O sujeito tem posse, é pertença. Tem posse, é pertença. A origem,
também mostrar a origem, entendeu? Que é exemplo dessas três. Quando se encontra no sujeito, Deus fez a determinada criação. Observa que o sujeito é Deus. Se você ver, Deus é adorado. Se encontra até porque está sofrendo uma ação no sujeito de quê? De adoração. No genitivo, filho de Deus, está no genitivo, porque o pertence algo a esse Deus. O que pertence o filho? A origem vem de Deus, filho de Deus, seria ruio do teu, filho de Deus. E o dativo, que já muda, observa que vai mudando aqui, ó. E o dativo já se encontra assim. Deixa eu fazer aqui. O dativo já se encontra assim, com essa expressão que chama ômicron. Aqui, ó. E aqui se encontra dessa maneira. Vai entendendo aí. Vocês vão ver onde eu vou chegar. Dessa maneira. E aqui já é o que seria o objeto indireto. Aqui, ó. O objeto indireto. Aqui seria o para. Mostrando aqui seria a direção, entendeu? Para ou de, para Deus, entendeu? Mostrando a direção lá, o rolê. Agora, diante dessa explicação, eu vou te mostrar a respeito de Jesus, entendeu? Porque pegando a determinada expressão aqui agora, Jesus, a determinada expressão que seria dessa maneira aqui, entendeu? Deixa eu colocar ela bem grega aqui mesmo, para nós entendermos. Ela bem grega. Aqui, ó. Jesus. Entendeu? No caso nominativo, ela se encontra dessa maneira. Tá vendo que termina com us? Não tinha como não terminar. Esses caras chapam o bico aí e fica doidão. Olha isso aí. Analisa para vocês verem. Isso é o grego, meus irmãos. Isso não é nada de paganismo. Não é nada de paganismo isso aí. Mas o grego funciona desta maneira. O grego funciona assim. Não tem para onde correr. Todo nome masculino, entendeu? Todo nome masculino adaptado na segunda declinação. Pergunta esses caras que ficam com essa doideira aí. De Jesus é porco, de Jesus é isso aqui. Esses caras não são doidos não, esses caras é doidão. Não pode ir por isso não. Então todo nome masculino da segunda declinação aqui, ó, que é nominativo masculino da segunda declinação, está dessa maneira. Agora vamos lá, para a aula não ficar longa, para terminar. Colocar aqui, ó, nominativo. Colocar aqui, ó, acusativo, genitivo e, por último, dativo. Então, quando o nome Jesus se encontra no nominativo, se encontra dessa maneira aqui, ó. Aqui, ó. Jesus. Quando se encontra no acusativo, se encontra dessa maneira. Jesus. Quando se encontra no genitivo, se encontra dessa maneira. Eu estou fazendo muito longo aqui, parece um H, mas na verdade ela é tipo um N, que é o E. E quando se encontra no dativo, se encontra dessa maneira. Então é dessa maneira, não tem para onde correr. Tá vendo que chega um momento que termina com uso? Chega, porque é o nominativo. Quando é o nominativo, é o sujeito da fala. Isso seria, por exemplo, Jesus fez. Isso é o que? O sujeito da fala, é o sujeito fazendo a ação. Isso é o que? A ação cometida, porque o sujeito é o que faz a ação. Quando se encontra no acusativo, terminando aqui, tá vendo? Terminando no acusativo, aqui já é o sujeito sofrendo a ação. Ele sofre a ação, esse sujeito. É como se você colocar Jesus é adorado.
Aqui, ó. Jesus é adorado. Está no acusativo porque esse sujeito está sofrendo uma ação. Qual é a ação que ele está sofrendo? De adoração. Quando se encontra no genitivo, que é o que? Observa o exemplo que eu dei, que é o pertence. Aqui, ó. É o pertence, a origem, vamos colocar aí, nós filhos de Jesus, entendeu? Esse Jesus vai se encontrar no acusativo, no genitivo. Por quê? Porque está ali tendo um sinal de pertença, de origem. Quem? Nós, filho de Jesus, estamos pertencendo a Ele. Observa aqui também o dativo aqui, que é o para, entendeu? Aí mostrando a direção também, o para, apontando ali, entendeu? Envia uma carta para Jesus, em direção a carta a Jesus, está mostrando a direção. O que eu estou mostrando aqui para os irmãos, bem gramaticamente, meus irmãos, isso aqui é uma explicação terrível, e não precisa você saber muito do grego, apenas estou te mostrando aqui para você saber como funciona a língua grega e de qualquer maneira vai terminar, entendeu? O uso aqui, onde eles falam que é o paganismo entrando e não sei o que. Não. E o que eu estou mostrando? Que o latim é uma língua que veio do grego, e o latim tem o mesmo formato do grego e segue o mesmo padrão, segue aqui, ó, o mesmo padrão. Qual padrão? Que todo nome masculino, nominativo aqui, ó, masculino, entendeu? Ele termina desta maneira aqui, já no latim, ó, ele termina assim, ó. Jesus, tá vendo que vai terminar desta maneira? Aí esses caras chato o bico, não sabem o que está falando e faz doideira. Pergunta esses caras se eles estudou isso, eu sabem. Isso é apenas língua, é a formação da língua, é o nome que se encontra desta maneira dentro da língua, entendeu? Desta maneira, e não é uma invenção estranha. Isso não é uma invenção estranha dos nomes, é apenas o nome masculino que se encontra nesse formato aí. Sendo assim, o us aí, ou até mesmo o sus, né, que eles falam que isso aqui quer dizer porco, né, e é algo romano, entendeu? E é algo ali pagano, não é, é apenas a letra que está diante dessa construção, e o nome que quando entra dentro da determinada língua, ela é modificada. Por quê? Porque a língua trabalha desse modelo, que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração.